Olá, muito boa noite para você, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Hoje é sexta-feira, 4 de fevereiro e mais uma vez, como sempre, sob a indispensável proteção de Deus, o nosso Fala Baixada de hoje está no ar e é mais um Fala Baixada especial. Vamos conversar com o ex-prefeito da cidade de Japeri, ex-prefeito Timor. Timor, muito obrigado pela sua presença aqui, estou muito orgulhoso e honrado em poder conversar com você sobre os problemas da cidade de Japeri, que é a cidade que você governou por 2 mandatos. Aliás, foi o único prefeito reeleito em Japeri. Sim. Mas falar também da nossa Baixada inteira, né? Eu que agradeço a você, a toda a sua equipe. Fala Baixada, na realidade, é muito importante para todos nós, até mesmo porque você mostra em tempo real a dificuldade, aquilo que se resolve. Você também volta ali prestando serviço. E eu sou também uma pessoa que acompanha todos os dias. Eu acompanho mais no YouTube, né? Que às vezes eu estou na rua, estou dirigindo, estou trabalhando, mas eu sou assíduo em relação ao seu programa e pode ter certeza, estamos aqui para trocar essa figurinha e conversar sobre essa população que não para de crescer e desenvolver tudo aquilo que a gente entenda que é melhor para uma sociedade mais justa. Prefeito, queria lhe perguntar, já começando aqui, o senhor foi prefeito 8 anos, sim, conhece com profundidade os problemas, especialmente de Japeri, da Baixada inteira, mas especialmente de Japeri. Hoje, a atual prefeita, Fernanda Antiveros, sim, e eu vou pedir licença para não usar o nome doutora, porque isso foi muito usado na campanha eleitoral, parecia que, por ser doutora, ela poderia ser uma gestora diferenciada. E depois que a gente vê que não aconteceu isso, né, a prefeita é uma pessoa como todos nós, né, com virtudes e com alguns defeitos também. Aí a expressão doutora ficou na campanha eleitoral, remetia à ideia de que a doutora ia resolver vários problemas que a cidade tem há anos, mas principalmente na saúde. Já se passou 1 ano e 1 mês, né? São 12, 13 meses de gestão municipal e a gente recebe aqui muitas reclamações. Qual é a sua visão hoje? Vamos falar da área da saúde ou de outras áreas que prejudiquem a saúde, como a falta de saneamento básico. Sim. A gente sabe que a saúde é difícil, né? Não só no município de Japeri, mas todo o município. Quando você tem um profissional da área, fica mais fácil de entender e resolver, pelo conhecimento. Há 5 anos atrás, quando eu deixo a prefeitura, eu deixo a saúde com 8 ambulâncias funcionando, 8 ambulâncias, um laboratório digital, raio-x digital, 40 guardas de DMI atendendo a população, indo em casa, fazendo a prevenção, e ali eliminando, através das prevenções, os mosquitos agressivos, inclusive o mosquito da dengue, né, que fizemos um trabalho de excelência, e tínhamos também o programa do médico da família, o PSF, que tinha mais de 200 agentes, e ali fazia um trabalho muito legal, o Melhor em Casa, e tendo também nas grades de medicamento, todo aquele medicamento básico, que a pessoa ia nos postos de saúde, nas UBS, e ali já retirava necessariamente aquilo que era prescrito pelo médico, né, e saía dali feliz. Embora que não resolvemos todas as situações, né? Média complexidade, uma situação mais complicada, mas a gente sempre tinha aquela parceria através de convênio, e a gente buscava, através da nossa política também, colaboradores para que a população fosse atendida. E detalhe, a especialidade que ficava ali na unidade mista, no Mucajá e também no centro de Japeri, a gente nunca deixou faltar. Exemplo também do CAPS, né, que tinha refeições diárias, alimentação adequada, tinha uns psicólogos, as medicações atendidas em tempo real. Eu visitava também, participava ali do atendimento, como também almoçava com eles, com os pacientes. Então a gente fez com que pudesse humanizar o quanto melhor a saúde em Japeri. Foi o meu papel. É óbvio que precisava muito mais do que isso, Mauro. A gente precisava de um hospital infantil. Mas aí nós entendemos também que cada prefeito pode fazer um pouquinho, né? E como eu também não era especialista na área e tive 8 anos, né? Nós temos 31 anos de administração política e pública em Japeri. Então cada um faz um pouquinho. Então entendo, com todo respeito,
que nessa área a doutora pode melhor desenhar e entender o que pode preencher para atender a necessidade através da saúde do nosso município. Agora, a gente recebe aqui muitas reclamações de lá e nosso papel é mostrar. Se a nossa lente enxerga coisa boa, nós vamos assistir coisas boas. Se a nossa lente vai para a rua, nossa equipe, e tem reclamação da população, claro, nosso dever é mostrar da mesma forma. Agora, a prefeita tem hoje, na gestão dela, recursos para socorrer o povo que está necessitando de saúde pública lá em Japeri? Mauro, eu vou aqui categoricamente dizer o seguinte para a população, para todos que estão assistindo. Não só Japeri, mas todos os municípios da região metropolitana, inclusive Baixada Fluminense, estão num momento privilegiado, né? É o momento que você... Vou dar um exemplo de Japeri. Você está royalty jorrando, né? Quando eu saio em 16, nós tínhamos 500 mil de royalty mês. Hoje tem 2 milhões e meio. Em 20 agora... 2 milhões e meio de 2 milhões e meio de de royalty de petróleo. Então você tem agora em 21, 30 milhões de royalty. Vezes a primeira parcela da SEDAI, que chegou a quase 50 milhões, que é o valor de quase 70, o total de repasse da SEDAI, da privatização da SEDAI. Isso já está no caixa da prefeitura? Já, mais de 40 milhões, a primeira parcela. A segunda eu não acompanhei se entrou ainda. Mas você tem aí um saldo do governo anterior de 18 milhões. Somando todos esses valores, passa de 90 milhões. Peraí, prefeito, deixa eu entender. O prefeito que saiu, que era o prefeito interino, né, que era o vice-prefeito, e assumiu a prefeitura em razão do afastamento por via judicial do ex-prefeito Carlos Moraes. Deixou no caixa da prefeitura quantos milhões? 18 milhões de reais. 18 milhões? 18 milhões de reais. A prefeita Fernanda Ontiveros já recebeu a prefeitura com 18 milhões 18 milhões. E assim, eu estou muito feliz por Japeri hoje, por ter um orçamento privilegiado, né? No meu momento de prefeito, não passava de 180 milhões. O orçamento para esse ano é de 306 milhões. E uma situação que chama a atenção é que tem uma Câmara até muito legal, uma Câmara muito boa. A Câmara deu 40% de suplementação, que é para remanejamento, para trabalhar tranquilo, já em 20, antes mesmo da prefeita assumir. Fica muito feliz com essa situação, para que o município, né, avançasse. E agora, em 21, mais 40%. Então, assim, eu nunca tive essa oportunidade, através da Câmara de Vereadores. O meu era 3%, 4%, tinha que entrar na justiça para comprar medicamento, uma coisa ou outra. Então, o Japeri tem um momento hoje privilegiado de ter uma arrecadação muito boa, de ter um orçamento muito bom, e eu estou torcendo para que realmente deixa eu entender o que quer dizer esse remanejamento. No seu governo, você podia remanejar de outras secretarias... Sim. Secretaria de Obras, Secretaria de Serviço Público, precisa na saúde, podia remanejar 3%, 4%, 5%. Exatamente. Nesse atual governo, a prefeita pode remanejar até 40%, autorizado pela Câmara. É um privilégio, né? É um percentual muito grande. Sim. Né? Em cada 100 milhões de reais, ela pode remanejar 40 milhões. 40 milhões, exatamente isso. Então a gente precisa entender o que é um remanejamento autorizado pelo Poder Legislativo. Os vereadores de Japeri, né, foi aprovado por unanimidade ou alguns vereadores votaram contra? Então, acredito que foi 90%, né? Foram 90%. Alguns vereadores... Sim. Tem 3 vereadores na oposição, né? Bem, que seja do meu conhecimento, só tem um vereador, que seja do meu conhecimento, que seria o Thiago, né? Thiago Careca. Na realidade... Mauro, eu com muito respeito e muita responsabilidade, eu quero aqui deixar que tem uma Câmara hoje muito boa, rapaziada boa, uma juventude, até mesmo que fizeram essa situação acontecer em relação aos 40%, eu nunca consegui, antes de Japeri, em 8 anos, eu nunca consegui 40%. Então, quando você consegue, você assumir uma prefeitura, diante de uma oportunidade de ser prefeito de uma cidade, que é o caso da nossa prefeita, e ter 40% de suplementação, né, de remanejamento, é muito bom. Você está lidando com uma safra de vereadores que, de alguma maneira, está te dando condições de você trabalhar e assim... A Câmara deu um voto de confiança à prefeita, seria isso? Confere original, é isso aí. Na grande maioria. Isso aí. Mas o orçamento é de quanto?
Hoje, 306 milhões. Então, 300 milhões. 40% de 300 milhões são 120 milhões de reais que a prefeita Fernanda Ontiveros pode remanejar, trocar para onde ela bem entender. É isso? Exatamente isso. Com a participação da maioria dos vereadores. Dos vereadores, que isso o senhor acha que eles são bonzinhos para Japeri, ou mais bonzinhos para a prefeita. Na realidade, né? eu não diria bonzinho ele, mas eu acho que, de repente, acreditou numa transformação, algo dessa ordem, e para trabalhar à vantagem, entendeu? Isso é legal. De certa Mas forma, o Poder sim. Legislativo, se quiser, pode voltar atrás, pode retificar isso? Pode, Juridicamente né? pode. Até porque os atos públicos podem ser revistos a todo tempo, a todo momento, a qualquer hora. Nossa Senhora. Gente. Alô, Câmara de Vereadores de Japeri, está na hora de pensar melhor, né? Pensar melhor, porque 1 ano e 1 mês de governo. Prefeito, eu tenho algumas reclamações aqui do povo de Japeri, a gente toda hora mostra em todos os municípios. Vou ler aqui, por exemplo, o Luciano de Japeri é muito crítico da prefeita e diz o seguinte: essa prefeita está uma vergonha, diz o Luciano. Ela não está com nada, não faz nada por ninguém. É a opinião do morador de Japeri. Aqui tem o Renato, também de Japeri. Até agora a prefeita não mostrou a que veio, não fez nada. Estamos abandonados aqui em Engenheiro Pedreira, no município de Japeri, mas Engenheiro Pedreira. O Leonardo e a Yasmin, também de Japeri, falamos de Engenheiro Pedreira do Cosme Damião, quando a prefeita vai visitar as ruas, pergunta ela. O governo aí fez uma crítica mais pesada que não vale falar aqui, né? Uma última aqui, dessa primeira leva, a Emanuela, que também é de Japeri, mora no Cosme Damião, que é um bairro também muito abandonado. A prefeita fez uma reunião na época da eleição, prometendo várias coisas, e até agora não vi nada se cumprir. Aí vem com essa história de mudar o nome da cidade. Será que ela não tem o que fazer? Então, são 2 perguntas que eu queria fazer. Eu fico olhando aqui com as reclamações de muitos japerienses, né? Que a prefeita não está cumprindo o que prometeu na campanha eleitoral. Isso não é muito incomum. Que políticos, não são todos, mas que têm um costume de virar as costas para o eleitorado, para a nossa gente, para a população, e não cumprir. Pelo que eu percebo da quantidade de reclamações que a gente recebe, a prefeita Fernanda Ontiveros fez a opção de ficar governando do gabinete e não foi mais às ruas, como ia na campanha eleitoral. Desde os primeiros dias, muitas crises com o vice-prefeito, que era secretário de obras, e foi por aí afora. E a opção que ela fez foi de terceirizar o governo. Terceirizou para 1 ou 2 pessoas, 3 no máximo, incluindo aí a secretária que é lá da Secretaria Municipal de Saúde, uma médica cardiologista, que a gente imaginou que ela iria ter compromisso com a cidade, mas que no decorrer do tempo a gente vai vendo que ela não cumpre também o que promete. Mas o mais grave, desculpa me alongar, viu, prefeito, não é meu costume, o mais grave é terceirizar ações que são da estrita responsabilidade dela. O que o senhor acha? Sim, Mauro, quando eu governei nosso município em Japeri, por 8 anos, eu me dediquei todo o tempo, todo momento, né? Inclusive, eu moro ali próximo à prefeitura, a 400 metros, há 54 anos que eu moro no bairro Santa Inês. E o que me fez mais acertar do que errar, haja vista que eu errei também. É verdade que o senhor ia a pé para a prefeitura muitas vezes? Sim, a pé. Inclusive, às quarta-feiras, para atender o povão, tá? Só para atender o público. Era em média 100, 120 pessoas por dia. Atendia todo mundo. Não resolvia tudo, mas dava atenção e abria as portas do gabinete. O que melhor eu fiz para entender a necessidade da população é rua. Rua sempre dando atenção, visitando os colégios, os postos de saúde, os bairros, fiscalizando. E o que mais deu certo foi a eliminação dos puxa-sacos. Isso. Muito puxa-saco. Sim, o primeiro ano eu identifiquei que eu precisava mudar e comecei a exonerar. Secretário A, B, C, acabou, não deu certo, eu ia trocando até acertar. Entendeu? E não foi fácil. Mas, infelizmente, eu não estou aqui
desrespeitando a ninguém, mas todo prefeito tem sempre uma meia de puxa-saco, né? Eles só vêm para roubar, matar e destruir. Infelizmente. Eles não colaboram com as pessoas, com a sociedade, e eles não fazem gestão. Então, essa atitude que eu tomei, sempre... Puxa-saco é do maligno? Infelizmente. O prefeito não consegue ver tudo, não consegue identificar tudo. Diga de passagem, com todo respeito, posso falar aqui? Prefeito e corno sempre é o último a saber. Se me permita. Então, assim, por quê? Como é que é, prefeito? Prefeito e corno sempre é o último a saber. Sempre é o último a saber de tudo. Todo mundo sabe. Mas o prefeito e o corno não sabe. É o último a saber. Eu estou aqui falando com muito respeito, eu não estou aqui generalizando, não. Eu estou falando o que acontece, né, por ordem nos bastidores. Quando o senhor ia para as ruas, o senhor tinha paciência, o senhor ficava chateado, aborrecido, irritado, quando alguém criticava algum setor do seu governo? Eu ficava não com a população para os munícipes, mas sim com aqueles que deveria estar preenchendo, através das suas obrigações e fazendo jus ao seu salário, o atendimento àquela pessoa e atendendo a necessidade dos serviços de utilidade pública. E assim não acontecia. Eu estou para ver o secretário, me mostre um secretário pedir exoneração. É muito difícil, né? Não pede para sair. Não larga o osso. Não pede para sair. Não larga o osso. Pode falar mal do prefeito, do Joaquim, da prefeita, do José, mas eles não pedem para sair. Então, é por essa razão que nós precisamos trocar. Do Joaquim, do José e do Francisco também. Eis é a questão, eis é a questão. Então, é exatamente isso, Mauro. Precisamos, primeiramente, amar pessoas, gostar de gente, especial, ter um carinho especial para os pobres e dar atenção, olhar para essas pessoas. Se for para tomar um puxão de orelha e ser cobrado, vamos fazer isso, que faz parte da política. Até porque política é para ter ousadia, determinação e saber que você é elogiado e pode ser cobrado e passar também, e pode vir passar, eventualmente, por constrangimento. Mas faz parte da política. Política é assim, homem público é essa figura que não pode deixar de ter aparição. Essa é a verdade. Prefeito, queria pedir licença ao senhor por alguns minutos, para o nosso primeiro intervalo, e propor que no segundo bloco nós possamos falar mais de gente despreparada e incompetente à frente de governos. De vários governos, né? Não especificamente de Japeri. De vários governos que a gente sabe. Estou conversando aqui com o ex-prefeito da cidade de Japeri, ex-prefeito Timor. Rapidinho a gente volta. Só existe um lugar onde o dinheiro vem antes do trabalho. No dicionário. Pioneirismo, qualidade de ensino, excelência nas instalações, responsabilidade social e consciência ambiental. Venha para a Unig. Seu futuro começa na mais bem preparada Universidade da Baixada e do Noroeste Fluminense. Unig, Universidade Iguaçu. Sabe quando a gente trabalha duro e finalmente consegue comprar um carro? Pois é, sabemos que não é fácil e por isso proteger o nosso bem é muito importante, ainda mais nos dias atuais. Para isso, você pode contar com a Álamo Proteção Veicular e com os vários benefícios que ela oferece, como proteção contra roubo, furto, incêndio, enchentes, colisões e muito mais. Você ainda pode contar com a proteção a danos causados a terceiros. Assistência residencial também pode contar, além de orientação médica, entre outros benefícios. E o melhor de tudo, pessoal, é que é sem burocracia, sem papelada e você não paga mais caro por isso. Não tem coisa melhor do que um serviço e atendimento de qualidade com preço justo, não é mesmo? E além disso tudo, contratando a Álamo, você ainda tem acesso a um clube de descontos exclusivos dos mais variados tipos, no mercado, no pet shop, na loja de roupas e muito mais. Entre em contato agora mesmo e escolha o plano ideal para você. Proteção veicular no Rio de Janeiro é com a Álamo. Estamos de volta com o nosso Fala Baixada especial de hoje, conversando com o ex-prefeito da cidade da nossa querida Japeri, o ex-prefeito Timor. Prefeito, nós prometemos falar nesse bloco da composição administrativa, gestora, porque ninguém administra sozinho. Está errado, está equivocado o cara que pensa que vai governar sozinho. Sim. Em vários municípios da Baixada Fluminense a gente olha isso, não sei, é a sua visão que a gente gostaria de saber,
prefeitos que têm atuação muito acima da média de vários municípios brasileiros. Sim, que é o caso, por exemplo, que eu cito muito aqui, a cidade da cidade de Mesquita, sim. com o prefeito Jorge Miranda, principalmente na área da saúde. Uma gestão exitosa, tem êxitos lá comprovados. Noutras cidades, a gente esperava que cidades que têm governantes ligados à saúde, que conhecem, deveriam conhecer, mas na hora que vão para o serviço público, aí decepcionam muitos eleitores. É isso? Quando você tem uma pessoa que ganha as eleições para uma prefeitura que é da área da saúde, a população espera uma transformação mais rápida, né? Para a pessoa entender se é dessa área e tal. E o que a gente tem identificado em alguns municípios, não vem acontecendo isso. Talvez seja o caso de Japeri. Não eu precisamente estou falando diretamente do que as pessoas reclamam, mas as pessoas têm reclamado muito. Mas só não está falando assim porque disputou uma eleição e não foi bem sucedido. Imagina. Não é isso, não? Não, eu disputei em 20, e haja vista que foi desleal, a eleição de Japeri foi desleal. Desleal. Por que Eram você seis, acha isso? eram 6 candidatos, a maioria miravam para mim, vamos dizer assim. Eu me sinto até prestigiado e com a capacidade muito privilegiada também, porque se miraram muito para mim, porque eu tinha, de alguma maneira, um capital político, uma força de uma história que marca através de um legado, no momento que eu passei. E a minha história de vida também, de 54 anos de Japeri. O que é que eu quero dizer? Fake news funcionou muito bem. Fake news funcionou muito bem. Montagem de foto, que eu estaria apoiando. Tem muita coisa para mostrar ainda. Mas por que não mostrou antes? Porque não vale a pena. No momento certo, as coisas vão acontecer. Então, assim, em relação à vitória da prefeita, com todo respeito, mulher, médica, momento de pandemia, isso favoreceu muito. E a gente concorda também com a população de querer mudar. Nós concordamos com a sociedade. Queria o novo, né? O fato de ser doutora, da área da saúde, pandemia, tudo isso contribuiu muito. Mas eu também não estou reclamando. Mas você não acha que é muito pouco tempo para a população estar tão decepcionada? Então, Mauro, o que eu falei, se você faz juiz ao cargo de uma prefeitura que você venha ter vencido, sendo chefe do executivo, irmão, você precisa, no primeiro momento, do dia que você assumiu a prefeitura, trabalhar, irmão. Trabalhar. Menos de um ano eu estava trabalhando, asfaltando a estrada ali, esquiava com recurso próprio, fazendo de tudo um pouco na cidade. Agora, e fiscalizando, conversando com a população, político, lugar de política é nas ruas. Nós temos políticos aí, eu vou dar um exemplo aí, inclusive posso falar de um município, o prefeito Vaguinho, que mandou um abraço para você. O cara está na rua trabalhando, não sai das ruas. A população não tem dificuldade de falar com ele. Isso, para mim, é ser político, como outros políticos que nós admiramos muito. É o caso do doutor Rubão, lá em Itaguaí. Itaguaí, é. Poxa, o Lucas em Seropédica, o cara não sai da rua. Sabe? Atende no gabinete, atende na rua, nas ruas. Vamos dizer assim, esse é o papel de um político. Por quê? É muito fácil. Você na campanha, na pré-campanha e na campanha, você oportunar as pessoas, parar o seu dever de casa, uma dona que está lavando roupa, lavando louça, cuidando da casa, está dentro de um comércio como comerciária ou comerciante, tomar o tempo dessas pessoas para contar a sua história, falar dos seus projetos e depois simplesmente se abandona essas pessoas. Tem gente falando sabe? que a prefeita quer trocar o nome da cidade. O senhor já ouviu esse boato lá? Então, de fato, eu acompanho pelas redes sociais. Sim. Né? Eu não acredito que seja verdade, até porque temos outras prioridades, né? na área de infraestrutura, saúde e educação. Então, eu não acredito, palavra de honra, que a prefeita tomaria essa atitude, com todo respeito. Não acredito mesmo. Mas não tem amparo, porque não tem amparo popular, não tem que fazer um cabimento. plebiscito Sim, pra fazer. imagina, Não pode fazer por imagina. decreto isso. Imagina, com toda a dificuldade, o povão é que manda, meu irmão. O povão tem uma força que você não imagina. Mas é muito triste uma cidade com tantos problemas como a nossa Japeri, a prefeita ficar ocupando alguém que deu ideia para trocar um nome. Isso não pode ser verdade, né? Mas acontece que tem gente, muita gente falando sobre isso. Não, isso aí nos 4 cantos da cidade Prefeito, se comentam o isso. entorno da prefeita ou de qualquer um governante pode ser objeto de sucesso do governo ou de desgraça para o governo, né? Verdade. O vice-prefeito, ele desembarcou do governo 90 dias após a posse Sim. da prefeita e dele, que era vice-prefeito.
sinalizou muito negativamente para as pessoas que acreditaram que a junção do então candidato a vice-prefeito com a prefeita poderia ser benéfico para a nova governança. Mas não aconteceu isso. Não aconteceu, eu não sei por qual razão. O entorno é muito ruim, né? Acredito que as meia dúzia de puxa-saco pode ter atrapalhado nessa união, vamos dizer assim. E assim, Mauro, eu particularmente, em hipótese alguma, eu gostaria, um dia, se eu voltasse a ser prefeito de uma cidade, etc., da minha cidade, não estou falando que eu sou candidato a nada, não. Sim. Se acontecer, eu nunca vou querer o meu vice-prefeito distante de mim. E foi o que aconteceu em 8 anos. Os dois ficaram ao meu lado. O vice-prefeito Kreb, da primeiro mandato, e o Guigo da padaria. Não tivemos problemas, entendeu? Se aconteceu ali algum intempestivo, alguma coisa de 1,99, que não compromete a administração pública, coisa irrelevante, nem a credibilidade com a população, a gente resolve e vai tocar no barco. Precisamos habilitar as questões, as coisas. Agora, é isso, Mauro, eu entendo... O senhor substituiu muitos secretários nesse governo seu? Muito. E detalhe, né? A bem da verdade, que algumas decisões que eu tomei no meu governo, eu posso dizer que eu tomei precipitadamente. Sim. Por conta dos puxa-saco. Não vou mentir para você. Até peço desculpa, né? Talvez algumas pessoas que trabalharam comigo e a população também. Entendeu? Mas eu trocava sempre e vou falar para você, não me arrependo, faria isso novamente. A bem da verdade, Mauro, que qualquer ex-secretário, atual secretário, dificilmente responde a alguma coisa. Você pode observar, a canetada sempre vem para o CPF do ex-prefeito, do prefeito atual, alguma coisa nessa ordem. É por isso que eu falo que tem que estar atento a essa questão. Não deu certo, vai trocando. Esquece que foi cabo eleitoral, que apoiou na campanha. Você não precisa deixar de atender uma pessoa que venha buscar a oportunidade de trabalhar, mas a pessoa tem que ter capacidade no que venha fazer. Tem um dito popular antigo que diz: pelo andar da carruagem já se sabe quem vem dentro. Então, pelo andar da carruagem, lá em Japeri, já dá para perceber o que vai acontecer, o que poderá vir a acontecer? Eu prefiro aguardar mais alguns intervalos e analisar passo a passo, né, o que vem pela frente, vamos dizer assim. Estou torcendo para que as coisas aconteçam de certa forma democraticamente correto, né? Que a administração venha ter coerência, a consciência que precisa preencher as políticas rapidamente. E substituir quem tem que ser substituído. Não, claro, é óbvio. E rua, vai para a rua. Sim. Prefeita na rua ouvindo a população. Até porque, se eu tenho um secretariado para me ajudar a administrar a cidade, eu não preciso me estressar e não preciso deixar de preencher aquilo que eu prometi através dos meus projetos, inclusive na campanha eleitoral. Porque é muita gente que está nomeada que precisa representar a administração pública através da secretaria tal e aí por diante. O senhor falou de intervalo, aproveitar o que o senhor falou e vamos pedir mais um intervalo. Estou conversando aqui com o ex-prefeito de Japeri, Timor. Vamos falar de gestão pública e das decepções do povo japeriense. Rapidinho a gente volta. Só existe um lugar onde o dinheiro vem antes do trabalho. No dicionário. Pioneirismo, qualidade de ensino, excelência nas instalações, responsabilidade social e consciência ambiental. Venha para a Unig. Seu futuro começa na mais bem preparada Universidade da Baixada e do Noroeste Fluminense. Unig, Universidade Iguaçu. Sabe quando a gente trabalha duro e finalmente consegue comprar um carro? Pois é, sabemos que não é fácil e por isso proteger o nosso bem é muito importante, ainda mais nos dias atuais. Para isso, você pode contar com a Álamo Proteção Veicular e com os vários benefícios que ela oferece, como proteção contra roubo, furto, incêndio, enchentes, colisões e muito mais. Você ainda pode contar com a proteção a danos causados a terceiros. Assistência residencial também pode contar, além de orientação médica, entre outros benefícios. E o melhor de tudo, pessoal, é que é sem burocracia, sem papelada e você não paga mais caro por isso. Não tem coisa melhor
do que um serviço e atendimento de qualidade com preço justo, não é mesmo? E além disso tudo, contratando a Alamo, você ainda tem acesso a um clube de descontos exclusivos dos mais variados tipos, no mercado, no pet shop, na loja de roupas e muito mais. Entre em contato agora mesmo e escolha o plano ideal para você. Proteção veicular no Rio de Janeiro é com a Alamo. Estamos mais uma vez de volta com o nosso Fala Baixada especial de hoje, conversando com o ex-prefeito de Japeri, Timor. Timor, vamos sair um pouco ali da política municipal e falar de um assunto que mexe com a região inteira, que é o abandono do arco metropolitano. Sim. Qual é a sua impressão sobre isso? A impressão é de dinheiro público que não foi respeitado, né? Ali foram gastos mais de 2 bilhões, aquela extensão toda. Só de iluminação pública, na ocasião, foram 96 milhões e não tem uma sequer funcionando, né? Alguns postes já, alguns caíram, outros enferrujaram, mais de 50% já roubaram, né? Infelizmente, por conta da bateria, aquela coisa toda. E falta, assim, a questão do policiamento, a questão da manutenção de modo geral. Falam que vai ser privatizado, mas enquanto não privatiza, e aí? O Estado precisa olhar com bons olhos e socorrer rápido as pessoas que transitam ali. Eu até aconselho as pessoas evitarem de transitar no arco metropolitano depois das 18 horas, que fica mais complicado. Muito perigoso. É perigoso, muito perigoso, fica muito vulnerável. Você não tem sinal de telefone, você não tem um policiamento, né? E você não tem qualquer tipo de socorro se na eventualidade venha precisar. Isso é muito complicado. É gravíssimo isso. Não, gravíssimo, muito difícil. Precisa de uma atuação dos 3 poderes, né? Do município, do Estado e da União. Né? Para que atenda, até porque o arco corta Nova Iguaçu, Seropédica, Itaguaí, Japeri, pega Caxias, se todo mundo juntarem, né? Se unirem e fazer cada um pedacinho, fica mais fácil. Prefeito, cada um pedacinho, devia também os deputados estaduais atuarem sobre as necessidades dos municípios, né? Uhum. Os federais também, os 3 senadores, né? O estado tem, cada estado tem 3 senadores, nós temos 3 senadores. Verdade. Tem o senador Portinho, que é um bom senador, o senador Romário, na área dele principalmente, tem sido um bom senador. O senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente da República, e mais, né, 46 deputados federais, 70 deputados estaduais. Sim. Mas vão aparecer agora. Na campanha? Vai começar a pré-campanha a qualquer momento, depois do carnaval, vai todos eles aparecer. Aí já aqui está falando agora o cidadão japeriense. Sim, e o cidadão da Baixada Fluminense. Claro, é verdade, inclusive na Baixada, né? Com mais de 4 milhões de habitantes, mais de 2 milhões de eleitores, e infelizmente os que vão migrar de fora para dentro vai ser uma situação absurda, né? Infelizmente acontece isso. E a Baixada, por ser, de certa forma, uma abertura de um povo hospitaleiro, um povo que é humilde e não maltrata ninguém, são pessoas educadas, eles abusam da boa vontade e tiram algumas pessoas como trouxa, infelizmente. Vou usar uma expressão que você usa muito, não é? Você é um político super popular. Tinha que ter um fechamento do eleitor justamente com os candidatos da Baixada. Sim, exatamente isso. Nada contra os outros. Para valorizar a região. É só olhar que eles, depois de eleitos, somem daqui, somem da nossa Baixada, somem de São Gonçalo, somem da região metropolitana, às vezes somem até do Estado, né? Não, essa é a questão, é verdade. Eu sempre comento o seguinte, lugar de político é nas ruas, vá no gabinete, dá seu expediente, falar seus protocolos, mas vá às ruas, tem tempo. Você pega o legislativo, poucas sessões plenárias, se tem uma demanda de projeto, formatação de ideias, alguma coisa para poder debater na tribuna e protocolar para que isso aconteça, você tem esse intervalo. Mas o intervalo maior é não fazendo nada. Então vai visitar seus redutos eleitorais, vai agradecer ao município onde tiveram os vossos votos, vamos dizer assim, e reconhecer que aquelas pessoas merecem uma retribuição de gratidão sequer com a sua presença, que é muito fácil, agora aparece, aí vai lá, faz um bem bolado, ganha as eleições novamente, reeleito, ou a primeira vez vem a vencer e não volta mais.
Tem deputados que sequer não voltaram à sua cidade, ou que, diga de passagem que é a sua cidade, mas não moram nessa cidade, para agradecer os votos que tiveram lá atrás. Nem para agradecer. Não, então voltando agora, novamente, após o carnaval, se escuta bem, para dizer que está fazendo isso, aquilo. Pô, pelo amor de Deus. Isso é um absurdo, é uma falta de respeito. As pessoas não merecem isso, sabe? Eu penso que a gente não deve falar em santidade, mas manter a honestidade. É o mínimo, né? É uma das maiores virtudes que possamos ter, é a honestidade. E não estou falando que os políticos são desonestos, não. Mas tem um grande número de políticos que deixam a desejar, infelizmente. Tem um time que é do mal, né? Não, do mal mesmo. Eles são endemoniados, né? Eles jogam pesado. Nossa. E, infelizmente, não dá oportunidade àqueles que têm compromisso, que têm seriedade, que têm amor pela sua cidade, vencer porque é desleal, né? A nossa gente tem que estar muito alerta, né? Sim, muito exatamente atento. isso. Prefeito, infelizmente o nosso programa está chegando ao final. Eu gostaria, e já fica aqui o convite para voltar. Tem muitos assuntos aí para trocar com o senhor, tocar nos assuntos relevantes, né, da nossa vida, do nosso dia a dia. Temos aí uma esperança que Japeri possa, de fato, pegar o rumo certo, corrigir o rumo, né, com a prefeita ou sem a prefeita, não sei, mas que do jeito que está, muito difícil. Sim. Então, eu quero agradecer muito a sua presença aqui, colocando nossas câmeras inteiramente à sua disposição. Eu que agradeço a você pela oportunidade de, mais uma vez, estar aqui nesse programa que tem uma credibilidade imensa, todos sabem disso. E, assim, você tem milhares de seguidores. Eu sou dos seguidores, o meu município de Japeri também, e torço pela nossa cidade, pelas nossas autoridades, para que eles, de fato, venham fazer jus aos seus cargos, às suas representações. E eu posso dizer que eu amo Japeri, mas amo independente de política. Amo porque tem um povo que merece respeito, pessoas que, de alguma maneira, trabalham e lutam pelo seu dia a dia, pela melhoria, que é de merecimento e de obrigação das autoridades. Que faça por obrigação, mas também com educação, fazendo jus ao cargo que está ocupando. Eu estou falando em Japeri, mais em Japeri, porque eu amo a minha cidade. Haja vista que não só Japeri, mas no entorno da minha cidade, a Baixada Fluminense, como região metropolitana, eu tenho um carinho, respeito e tenho um vínculo com as pessoas, porque eu conheço pessoas de nomes, bairros, locais, e assim eu torço para que nossa Baixada Fluminense, como Zona Oeste e toda a região metropolitana, venha crescer com as transformações e os compromissos que, de alguma maneira, está diante do governo humano. Conversei com o ex-prefeito da cidade de Japeri, prefeito Timor. Prefeito, muito obrigado pela sua presença aqui, estou muito feliz e satisfeito. Está convidado para voltar novamente aqui. O Fala Baixada é assim, compromisso com a verdade, compromisso com você. Muitíssimo obrigado pelo prestígio da sua companhia, um grande abraço e até segunda-feira.